pudesse viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele a marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Arre, 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 la 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 la. Arre, 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 la 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 la. Que linda música, não é, minha gente? Sejam bem-vindos a esse momento de partilha, de homenagem, virtudes das mulheres, virtude da mulher, começando agora para você e toda a sua família. Que prazer é estar aqui falando de histórias. Que prazer é estar aqui junto com você, trazendo essa linda homenagem. E eu desde já agradeço muito a Casey Seabra, agradeço também a Célia Valadão por compartilharem com a gente esse dom tão bonito e fazer essa homenagem a você. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu sou uma mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, a não desistir da luta, a recomeçar na derrota, a renunciar pensamentos, palavras negativos, a acreditar nos valores humanos, a ser otimista. Eu espero que a homenagem de hoje desperte no seu coração ternura, fortaleza, superação, muito amor, e que você, através do Virtudes da Mulher, seja capaz de reconhecer o quão valiosa você é, quanto valor você tem. E aí você que tem uma mulher aí na sua casa, olhe para essa mulher também, deseja para ela feliz Dia das Mulheres, se una a nós nessa homenagem. Eu não estou só, além da sua companhia, tenho lindas mulheres aqui, histórias lindas e maravilhosas. Eu vou começar com a irmã Claudete, que é uma das minhas companheiras. Irmã, muito bem-vinda e feliz Dia das Mulheres. Olá, Caísa, muito obrigada. Para você também, admiro muito você. Obrigada. Mulher virtuosa. Amém, amém. É uma alegria estar aqui. Bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Vamos falar de histórias hoje, né, irmã? Vamos sim, história que vale a pena. Isso mesmo. Miriam, prazer ter você aqui também. Seja bem-vinda e feliz Dia da Mulher para você também. Eu que agradeço muito o convite. É um orgulho para mim estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse universo maravilhoso que é o universo feminino. Feliz todos os dias para as mulheres, mas como temos uma data específica, a gente aproveita. A gente aproveita, mas feliz todos os dias para cada uma de vocês que está aqui. É um prazer poder estar num sofá, estar num lugar onde tem tantas mulheres com tantas histórias. Marla, você também, boas-vindas e feliz Dia da Mulher. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, com tantas mulheres de representatividade e com você, telespectadora. Feliz Dia das Mulheres. Flúvia, muito obrigada por aceitar nosso convite e também, claro, feliz Dia das Mulheres.
Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com todas vocês. A gente fala, né, como foi dito anteriormente, né, que todos os dias, né, é o Dia da Mulher. Quanto trabalho, quanta dedicação que a gente tem no nosso dia a dia, tanta correria, e com certeza é todo dia, mas a gente tem um dia especial para comemorar, é melhor ainda, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Shirlane, muito bom ter você aqui também. Feliz Dia da Mulher. Obrigada. Para todas nós, né? Feliz Dia das Mulheres para todas nós. E para você que está em casa também. Feliz Dia dessa mulher, que é cada uma que recebe a graça de Deus por ser mulher. Isso é uma dádiva de Deus. Ser mulher é dádiva de Deus. Então, muito obrigada também por ter me convidado, por eu estar aqui. Vamos conversar mais daqui a pouco. Doutora Cristina, muito obrigada também e feliz Dia da Mulher. Que bom é ter você aqui. Uma honra para mim ser convidada para participar desse programa, Virtude de Mulher, e estar aqui na TV Pai Eterno mais uma vez, nesse anfiteatro que tem o nome do Padre Jesus Flores, um grande amigo que eu tive durante minha caminhada como vereadora, e é sempre uma honra homenagear o Padre Jesus, estar aqui na TV Pai Eterno e com essas mulheres maravilhosas com quem eu divido tantas histórias também na vida, né? E o Dia da Mulher é todo dia, né? Mas esse dia em especial nos traz uma recordação muito viva e muito forte, que é a luta das mulheres umas pelas outras. O 8 de março, infelizmente, ele é marcado por uma tragédia, né? 108 mulheres foram queimadas vivas numa fábrica de tecidos, na indústria têxtil, porque elas reivindicavam a equiparação salarial. Elas tinham a mesma jornada de trabalho, o mesmo ambiente, e elas ganhavam muito menos que os homens. Então, a luta dessas 108 mulheres nos dá voz e nos fortalece em busca de justiça, justiça social, justiça para todas as pessoas, porque nós mulheres só sabemos trabalhar quando a coisa é coletiva, né? Quando é para todas. Sempre juntas. Sempre juntas. Então, parabéns, e que a memória dessas mulheres que lutaram por nós seja honrada a cada dia com as nossas conquistas, com o nosso avanço em defesa umas das outras. Estamos avançando cada dia mais e queremos avançar muito mais. Quanta inspiração para que nós vivamos as nossas escolhas também diárias, para conduzirmos aí a nossa família da melhor forma possível, não é? Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais conversa aqui no Virtudes da Mulher. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a só. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida.
minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria em prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. E são histórias que a gente vai conhecendo, que nós vamos nos identificando e se identificando, nos fortalecendo para, quem sabe, tomar uma decisão que ainda não tomamos, não é assim? E a doutora Cristina falou de recordações, de voz. Quem sabe o testemunho, a história de vida de cada uma dessas mulheres, tem uma que você vai se identificar. Nós esperamos que isso aconteça. Doutora Cristina, então conta para nós um pouquinho da sua história. Você que tem lutado muito pelas mulheres, como que começou esse desejo de lutar pelas mulheres? Bem, é uma história trágica, né? Mas que pelo amor da minha família, meu pai, né, com 86 anos, eu sou a 10ª filha de uma família de 14. E meus irmãos, 4 se mudaram para Goiânia, minhas irmãs iam e vinham. Então, a minha restauração, o meu renascimento, ele é uma prova viva de que o amor realmente vence, né? O amor é revolucionário. Eu fui uma jovem, uma criança muito ativa e muito à frente da minha idade cronológica, e isso me colocou na universidade com 15 anos. Com 15 anos eu saí de casa, do interior do Paraná, Cianorte, para estudar em Curitiba. Isso em 1900... Paranaense, hein, irmã Claudete? Cianorte, em 1981. E quando eu saí de casa, eu cresci com a minha mãe e meu pai dizendo que a nossa herança era nosso diploma. E minha mãe completava a frase. Ela dizia que filha dela ia ganhar mais que os maridos. E realmente assim nós fomos criadas para termos autonomia, para estarmos num relacionamento por amor e não por dependência, seja qual for. Meu pai abriu minha conta bancária em 1981. Mulher pôde ter conta bancária no Brasil de 78 para 79. Você podia ter com o nome de algum homem junto, né? Seu pai, seu irmão, seu marido. Você podia ser a dona do dinheiro, ser uma herdeira, mas você não podia ter conta sozinha, sem um homem te acompanhando. Então, meu pai, você veja, um português, imigrante, ter essa cabeça, né? Ele entregou meu talão de cheque, eu lembro até hoje, Banco Noroeste do Brasil, e me disse: minha filha, você vai receber igual os seus 2 irmãos e sua irmã recebem. Se sobrar, bom para você, se faltar, problema seu. Mas ele me entregou o gerenciamento da minha vida, ele não me tutelou. E eu, nascida num ambiente absolutamente afetivo, eu nunca tinha visto violência, nunca vi uma cena de violência, nunca apanhei, nunca levei um tapa na minha vida. Então, para mim, isso era coisa de novela, de televisão, não era... muito distante, né? Muito, mas muito. Para mim, era ficção.
E aí, quando você se viu diante de uma atitude de violência, qual foi a atitude, qual foi a sua posição? O que você fez? Assim, uma mulher que tinha sido criada para ser forte. Eu, na verdade, não entendi a violência, porque meu agressor, ele nunca me bateu, nunca me empurrou, nunca puxou meu cabelo. Ele praticava o que hoje é tipificado pela Lei 11.340, que é a violência psicológica. Ele dizia que ele ia suicidar, então ele colocava sobre mim a responsabilidade sobre a vida dele, né? Ele não dizia que ele ia me matar, ele dizia, eu vou suicidar. E é importante isso que a doutora Cristina está falando, porque a gente fala muito sobre violência, falando sobre violência física, de qualquer forma. Mas essa violência emocional é a maior e a mais prejudicial. Claro, né, nós temos questões físicas que ficam marcadas, mas ela é velada, né, doutora Cristina? Ela não é... Até hoje, né, é difícil as mulheres entenderem essa violência. Imagina naquela época, 1986, eu não compreendia. E ele, um médico, numa posição mais velho do que eu, numa posição já estabelecida. Então, eu tinha nele também uma referência, né, intelectual, uma referência profissional. Então, foi difícil. Aliás, eu não compreendia a violência. Você sentia culpa, Cristina? Eu não sentia culpa, eu me sentia responsável. Né? Porque o que você não transforma aos 20 anos? Né? Você pensa que você pode mudar o mundo. A gente vivia sob um regime de ditadura. Eu fazia parte do movimento estudantil, fazia parte das grandes lideranças do país na educação física. Então, para mim, eu me sentia responsável. Até o dia que ele, com uma garrafa de álcool e 3 palitos de fósforo, tentou apagar a minha vida, tirar a minha vida dentro da minha casa. Graças a Deus, meu irmão tinha acabado de sair. Ele foi tão preciso no cálculo dele que ele esperou, ele ouviu meu irmão saindo de casa. E só aí que ele agiu. E a minha reação foi uma reação... Eu fiquei muito assustada, eu não acreditei que aquilo estivesse acontecendo. E ele me perguntou, e se eu te matar? Uma pergunta que é inexplicável. Como que alguém podia atentar contra a minha vida, um direito inviolável, né, que é a vida? A vida, ela é um milagre de Deus. Ninguém tem o direito de tirar a sua vida. Não tem motivo para tirar a vida de ninguém. E aí, existe uma Cristina antes e depois desse ataque? Olhando para essa história? Sim, porque aí eu passei a conviver, a me relacionar com a violência praticada contra as mulheres. Aquilo que para mim era um mundo desconhecido, eu passei a fazer parte dele como protagonista. Porque aí eu comecei a ir nos julgamentos de mulheres que eram vítimas de violência, eu comecei a ouvir mulheres, eu comecei a participar desse mundo e compreender que eu vivia um conto de fadas até aquele momento, né? Entendi. Eu não tinha a menor noção da gravidade, da crueldade que era praticada contra a mulher. E é uma coisa assim, se você divide uma roda, um sofá como esse... A maioria de nós, em algum momento da vida, sofreu algum tipo de agressão, seja sexual, seja moral, seja religiosa, seja psicológica, patrimonial, né, financeira, patrimonial. Então, é uma maluquice, sabe? Estar nessa atividade missionária, que para mim é uma atividade missionária, tanto a queimadura, como profissional da queimadura, como uma pessoa que está com a mão estendida para acolher, para amparar e para buscar soluções para a redução da violência praticada contra meninas e mulheres. Então, é uma Cristina que descobre um mundo que para mim não existia, realmente não existia. Irmã Claudete, vocacionada, filha, tem 11 irmãos, é a 11ª filha, não foi? Sim, eu sou a 11ª. Olha a importância da sua vocação diante de tantas histórias de mulheres que sofrem tanto. A sua vocação faz a diferença. Eu olhava assim pro rosto de cada uma e eu pensava, nós mulheres somos a ternura de Deus.
a doutora Cristina falava, né, do amor de Deus por nós. E eu olho para cada mulher assim e vejo a ternura de Deus. Deus materno. Deus é pai e Deus é mãe também. E aí, falando de vocação, hoje quando eu cheguei, você falava comigo, nossa, irmã, você teve 11 irmãos, vocês são 11, né? Isso, eu não sabia. E eu me recordo assim que as famílias mais antigas, elas era como se fosse um dever. Elas tinham muitos filhos e um tinha que dar para Deus, né? E a minha história é um pouco assim. A minha mãe teve muita dificuldade na minha gravidez e ela me consagrou já no ventre. O médico falou para ela, olha, seria bom ou você ou o bebê. E ela disse, então o bebê. Naquela época, dos 11 irmãos, eu fui a única que nasci no hospital, né? Os outros todos nasceram em casa. Olha que história. Então eu tive que nascer no hospital por conta do eclâmpsia, né? Então a minha mãe me consagrou todos os dias. E a minha vocação nasceu ali, no ventre da minha mãe. Todos os dias rezando o terço. Ela tinha um cantinho no seu quarto. E ali ela rezava todos os dias o terço e me consagrava. E eu imagino aquele medo, como é que vai ser? Será que eu vou sobreviver para cuidar desse bebê, né? E graças a Deus estou aqui, vivi 12 anos, quase 13 anos com a minha mãe, depois minha mãe faleceu. E eu também cresci, eu vi ela rezando, eu ia lá no cantinho e puxava o vestido dela assim. E ela começava a rezar alto. E eu respondia. Mas para dizer para ela, eu estou aqui, eu quero rezar junto, né? Então eu aprendi essa vida de intimidade, de oração, dentro do ventre. A senhora também é paranaense? Sim, sou paranaense. Ficou lá quanto tempo antes de vir para a Trindade? Como vocacionada já, né? Na congregação da Copiosa Redenção. Foi o primeiro lugar que eu saí do Paraná para morar fora foi Goiânia. Olha! Foi Goiás, né? Então, foi bem difícil para mim. A doutora Cristina conhece quem é paranaense. A gente tem uma cultura bem diferente daqui da cultura de Goiás. E eu era muito fechada na minha família mais do sul mesmo, né? E cheguei aqui, todo mundo muito amoroso, todo mundo muito afetuoso, acolhedor. E eu ficava meio assim, né? E sofri um pouco. Mas hoje eu percebo o quanto que a minha família precisa crescer nesse amor acolhedor, né? Vejo que o quanto é importante a gente sair da nossa cultura, né? Quantos anos aqui em Trindade, Goiás, irmã? 9 anos. 9 anos. 9 anos, uma missão bonita da Congregação da Copiosa Redenção, nos ajudando aí nessa missão tão bonita de anunciar o amor do Pai Eterno. Agora nós falamos com duas paranaenses. A Flúvia Amorim é Goiânia, Flúvia? Como dizem, Goiânia do pé rachado. Goiânia do pé rachado. A Flúvia Amorim não tem como olhar para ela. Eu sempre olhei para a Flúvia e falo, que mulher forte. Você também teve a mesma criação da doutora Cristina? Foi criada para ser uma mulher forte? Muito parecido. Eu só tenho uma irmã, né? Por parte de pai eu tive mais 4 irmãos, mas que não tive convivência. Então eu tive só uma irmã e criada basicamente pela minha mãe. Meu pai era muito ausente. Sim. Né? Então, minha mãe que foi responsável pela minha criação e a criação da minha irmã. E nós somos criadas muito parecidos. De uma forma muito parecida com a doutora Cristina falou, criada para ser independente, para não depender de ninguém, seja homem, seja de ninguém, e ser dona da sua própria vida. Então, às vezes eu conto para algumas pessoas, né? As pessoas às vezes falam, sua mãe era muito doida, como é que deixava você na cidade fazer isso sozinha? Mas a gente tinha, como a gente era criada
para ser independente, e eu via minha mãe fazendo de tudo, desde consertar um eletrodoméstico, desde defender os filhos. Aprendia só de olhar. Aprendia só de olhar. Exatamente isso. Então, essa foi a forma na qual eu fui criada. E fui criada para não depender do marido. E ela confiava na educação que estava dando, confiava, né? Muita gente certeza. Perguntava, mas como que seu pai e sua mãe deixavam? Eles confiavam na educação que estava me Exatamente. entregando. Então, assim, eu conto algumas histórias, né? Até porque eu vou falar um testemunho aqui, né? Que eu deixei meu filho de 18 anos, que passou em São Paulo, na universidade em São Paulo, e esse final de semana eu fui deixá-lo lá, né? Ele tem 18 anos morando sozinho. E aí, as pessoas, nossa, mas você tem coragem de deixá-lo sozinho? E aí eu fui lembrar de mim com 18 anos. Então, eu entrei na universidade muito nova e a minha primeira intenção era entrar para o movimento estudantil, porque eu venho de uma família, né, meu avô é um desaparecido político, inclusive, então eu sempre tive essa vontade de ouvir as histórias, falei, eu quero entrar no movimento estudantil. E ao entrar no movimento estudantil, assim que eu entrei na faculdade, eu fui convidada para participar de uma reunião na Uni em São Paulo. Né? Eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos. Nunca tinha ido a São Paulo. Eu fui sozinha, com dinheiro de ônibus para ir e para voltar, e com dinheiro para pagar contado o metrô e o ônibus, para chegar na sede da Uni, que ficava perto da Mackenzie. Sozinha. E chegando lá, o que eu vi? Né? Desci, peguei metrô errado, depois mas acertei, cheguei no lugar. Quando eu cheguei, tinha polícia para todo lado, né? Bomba de gás lacrimogêneo. Eu falei, meu Deus, e eu só 18 anos. Eu falei, o que está acontecendo? Era uma disputa ali entre o centro acadêmico de uma universidade com outra universidade, estava dando briga mesmo. E aí eu fui, mesmo assim, entrei para dentro da sede e participei. Né, durante a minha faculdade, eu fui do movimento estudantil, no qual eu aprendi muito. Né? Algumas pessoas falavam que quem entrava era para ficar, né, à toa e participando de festa. Não, eu aprendi muito. Eu falo que muito foi da criação da minha mãe para ser independente, e no movimento estudantil eu aprendi a defender o que era certo. O que eu achava que era certo e que eu não só achava empiricamente, mas que estudando eu via que realmente tinha um caminho a ser defendido. Então, eu falo que o movimento estudantil me ajudou muito nisso. Então, a compor, né, o que eu sou hoje como pessoa e também como profissional. Ótimo. Daqui a pouco nós vamos conhecer mais da história de todas que estão aqui, porque agora, falando em uma goiana, tem uma trindadense, a Shirlane. Shirlane, mãe solo, também uma mulher forte, né, Shirlane? Ou foi se tornando com a história? Eu acho que eu nasci forte. Nasceu forte, isso mesmo. Morei na roça com meus pais até vir para Trindade, né? A gente tinha um sítio, morava, e eu era o menininho do meu pai. Então, meu irmão, a diferença de idade é bem grande. Então, eu era caçula, mas era o menininho dele. E ele me levava para a lavoura, para andar de cavalo com ele. E eu fazia tudo que ele mandava. Até mergulhar em cisterna eu fazia isso. Então eu tinha muita coragem, porque ele confiava em mim, que eu era o menininho dele. Então, eu acho que eu me criei forte nesse sentido, de ter esse pai que tinha essa confiança em mim. E minha mãe também. Ela mandava a gente fazer as coisas e vai fazer sozinha. Tem que aprender, tem que fazer. Você tem que ser independente para fazer sozinha. Né? Então, assim, quando a Flúvia contou a história que foi para São Paulo, eu também que fui uma corajosa também. Eu saí do país sozinha. Olha que cabeça, né? Eu estudava, depois que eu me formei, eu fiz o curso de Educação Física, e aí surgiu uma oportunidade, trabalhava numa clínica em Goiânia e trabalhava aqui também, surgiu a oportunidade de ir para outro país fazer um curso, e eu fui. Com a cara e com a coragem, quase com dinheiro de ir voltar, e fui para os Estados Unidos. Fiz um curso lá de verão na área de fisioterapia, para trabalhar com os pacientes da vila, onde eu trabalho até hoje, porque eu queria muito que eles melhorassem o quadro. Eu não era fisioterapeuta, né? Mas já trabalhei como auxiliar de fisioterapia. Então, eu queria muito aprender para poder ajudar os pacientes que ali viviam. Então, assim, foi ótimo, aprendi muito. E isso me fez ser uma mulher mais forte. Ótimo, história linda. Daqui a pouco nós vamos falar do filho, hein? Vamos sim, vamos sim. Como que é o nome do filho? Rafael. O Rafael. Daqui a pouquinho nós vamos falar dele. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais conversa aqui no Virtudes da Mulher.
E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. De volta com Virtudes da Mulher. E a Shirlane falou de fisioterapeutas. Nós somos 3 fisioterapeutas. Eu sou fisioterapeuta de formação, doutora Cristina e a Marla. Marla, que história é essa? Hoje você não trabalha mais com a fisioterapia? Não. Qual foi essa decisão? Aqui, outro colar, mas a minha profissão hoje é ser coach de mulheres. E como que aconteceu esse trabalho? Como que foi o decorrer da história para chegar até essa decisão? Então, falando dessas histórias de ida e vida, né? Sim. Então, eu já fui de um lar não tão afetivo, né? Meu pai falava muito sobre educação, formação, nesse ponto foi muito bom. Mas um lar extremamente disfuncional, onde a minha mãe, com os 3 filhos, precisava se submeter a meu pai, infelizmente, pela disfunção de vida, das crenças dele, tinha muita traição, tinha a bebida, chegava um pouco agressivo. E eu cresci naquela realidade de que mulher que depende do homem sofre. E eu fiz o quê? Crenças, onde eu falava assim, eu jamais vou depender de um homem. Então, eu cresci com essa crença de ser uma mulher muito forte, independente, porque mulher que depende vai sofrer. E isso eu cresci, virou aqueles votos secretos. Quando foi para passar no vestibular, eu falei, eu não vou depender do meu pai, então eu passo numa faculdade pública, federal, ou eu não vou fazer faculdade, eu vou trabalhar. Com 14 anos, eu já empreendia com uma sorveteria. Já empreendia, já administrava sozinha, com 14 anos, uma sorveteria e estudando. E aí eu passei para fisioterapia, exefego, pública, então é aqui. Não quer dizer que eu tinha aquele dom, nem sabia que era fisioterapia. Até porque eu sou da primeira turma de fisioterapia do estado de Goiás. A Cristina foi minha professora. Encontros aqui no Virtudes da Mulher. Professora e paraninfa da turma da Marla. E aí, assim, foi uma bênção, porque eu tenho o valor da contribuição. E sempre foi ótimo servir e ver aquela progressão. Eu gosto da transformação, e aí aquela transformação física ia evoluindo, de uma cama podia se restabelecer. Eu fui para a terapia intensiva, fui para as Forças Armadas, concurso público federal. Ótimo, tudo bem. E só casei depois que eu comecei a trabalhar. Então foram 9 anos de namoro. Agora a gente pode casar, porque aí eu comecei a trabalhar, e aí eu falei assim, fui para o CRER, e abriu as portas do CRER, comecei a ter renda, eu falei assim, agora a gente pode... Então, você vê o tanto que a gente ter uma base infantil e crescer com esses votos secretos. Uhum. De certa forma, foi uma potência para mim. Influencia a vida toda. Total, só que aí existe, assim, eu não sei se a gente vai falar mais da vida, há 8 anos atrás eu sofri por ser essa mulher muito forte e independente. Uhum. Né? Eu me tornei uma mulher maravilha. Então, o que precisasse, eu estava sempre à disposição. E o que mais que precisa? E isso era no trabalho, isso era na vida dentro de casa, conjugal, e isso era na vida também da igreja. Né? Então, o que mais que precisa? O que mais precisa? E eu estava sempre disponível. Né? Sendo útil para as pessoas, mas naquele negócio, né? Porque sempre que a gente se doa, existe uma retribuição, né? Deus derrama ocitocina para a gente, e aquilo ali era encantador, e eu achava que era isso, desde que eu seja provedora, está tudo bem, quanto que o marido ganha, desde que eu tenha essa independência. E existe uma grande diferença, e foi cair na minha ficha há 8 anos atrás, a diferença de ser independente de autonomia.
Olha, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, viu, Marla? Porque a vida de cada mulher é marcada muito por decisões. E a Miriam também teve que tomar decisões fortes durante a vida. Um tempo teve que parar com a profissão, não é, ô Miriam? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acho que eu vou meio na contramão aí da maioria de vocês, porque eu, ao contrário, vim de uma família, né, assim, com condições boas, financeiramente falando. O meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade, então eu não tive essa referência masculina, né, como paterno, que eu fui buscando isso em outros lugares. A minha avó foi uma pessoa muito importante na minha vida, muito mais do que a minha mãe, que era muito ausente. Então, assim, acho que o que conecta aqui é essa ausência da mãe. Mas eu tinha muitas facilidades, a vida era muito fácil para mim, eu tinha tudo que eu queria, a hora que eu queria, tanto vocês falaram muito sobre aprender a fazer as coisas, porque eu preciso aprender para poder ser forte, né? Você não precisava? Eu não precisava, porém a minha avó, ela me ensina de uma forma diferente. Ela falava assim para mim: você precisa aprender, porque se você não souber aprender, você vai receber qualquer coisa do mundo e você vai achar que está bom. Então, você precisa aprender todas as coisas para você poder saber o que realmente é bom para você e identificar isso. Então, foi uma grande lição. Mas quando eu digo que eu vou na contramão, aí significa dizer o seguinte: apesar de condições financeiras, estruturais, eu era muito bem, ok, mas eu não tinha uma estrutura familiar. Minha mãe ficou viúva muito nova, ela casou muito nova, meu pai morreu muito novo. Em seguida, ela teve mais outros 3 parceiros. Então, quer dizer, eu sou a mais velha de 4 irmãos, sendo que cada irmão é de um pai. Então, assim, tem um rolê muito grande aí nessa história. E vendo isso acontecer, eu determinei que eu seria diferente disso, que eu criaria uma família, que eu teria filhos, que eu cuidaria deles e que eu produziria, e eu digo isso muito claramente, eu digo isso e vou dizer para vocês, é muito fácil falar assim aqui hoje: nossa, eu abri mão da minha vida para ter filhos. Mentira, não abri mão de absolutamente nada. Foi tudo pensado e calculado. Tanto hoje tenho 2 filhos maravilhosos e eles sabem exatamente sobre isso. Assim, eu não cobro nada. Tudo que eu fiz por mim. Se eles aproveitaram, foi por amor que eu tive por mim primeiro. Ótimo. Então, sim, tem uma... E abrir mão de algumas coisas não seria a palavra correta. Seria decidir, por algum momento, fazer coisas diferentes. Muito bom. Tem uma poetisa paranaense, não sei se a irmã conhece, Helena Collodi. Ela diz que toda escolha é coroada de renúncias. Para eu escolher alguma coisa, eu tenho que renunciar. Eu tenho que abrir mão de outra. Mas é uma escolha. Mas então, aí eu prefiro olhar para isso, Cristina, como escolha e não como abrir mão. Parece que essa palavra é muito pesada, né? Fica assim, nossa, ai, né? Que difícil. Tanto que eu digo o seguinte: Miriam, você mudaria? Nenhuma vírgula. Eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Porque eu fiz por mim e todo esse trajeto, que é uma história longa e talvez a gente tenha tempo de falar sobre ela, me trouxe aqui onde eu estou hoje, junto com mulheres incríveis, com histórias incríveis, e sendo uma profissional hoje e também sem nenhuma falsa modéstia, porque eu acho que essa coisa de modéstia é para o outro falar assim: ah, não, mas você é. Não, não precisa, eu sou. Hoje eu sou uma excelente profissional, renomada, conhecida por mérito e trabalho meu. Muito bem. Parabéns. Qual que é a sua profissão? Eu sou psicoterapeuta, sou analista junguiana, dentre outras coisas. Mas eu sou homeopata. Analista junguiana é que trabalha a questão do consciente e o inconsciente da pessoa, né? Exato. É uma vertente da psicologia tradicional, nós chamamos de psicologia complexa. E Jung, porque Jung é uma pessoa que eu me identifico muito, porque ele também foi contra todos esses paradigmas e essas coisas de fazer tudo numa corrente, né? Eu falo que eu quebro um pouco os padrões. Ótimo. A Marla já falou que é coach de mulheres, não é, Marla? É isso? A Flúvia, fala aí da sua profissão? Não falou. Bom, eu sou graduada em enfermagem e obstetrícia pela UFG.
e eu fiz mestrado em medicina tropical na área de controle de doenças transmissíveis. Eu fiz outras especializações e foi onde eu atuei praticamente minha vida profissional inteira. Me formei em 97 e desde 98, que eu, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalho na área de epidemiologia e controle de doenças. Muito bom. E você, Shirlane? Eu sou formada em educação física, trabalhei muitos anos, mas hoje eu estou mais ligada na área da saúde, porque eu estou dentro do hospital, né? Então eu fico dentro da minha área também, que é da educação física, mas eu trabalho mais com a coordenação de unidade de longa permanência, que é na Vila. Na Vila São Cotolengo. Na Vila São Cotolengo. Responsável por 2 unidades lá na Vila. 2 unidades masculinas, com vários pacientes com transtornos psiquiátricos, né, e com múltiplas deficiências. Então, eu tenho uma média de 70 pacientes. Olha, inclusive das 2 você... unidades. Parabéns pelo trabalho. Inclusive, você que está acompanhando Virtudes da Mulher... Uma das nossas obras sociais é a Vila São Cotolengo, que você que faz parte da nossa família de amor, você nos ajuda a realizar esse trabalho. Se você ainda não evangeliza com a gente, então pode ligar para nós no 62-3506-9800 e se tornar mais um filho do Pai Eterno, fazendo parte da nossa família de amor. Ô, doutora Cristina, daqui a pouco eu falo mais da sua profissão. Irmã, missionária, não é, irmã? Sim, missionária do Paraná para Goiás. E todo o Brasil, se for necessário. Todo o Brasil. Há 34 anos. Olha, que bonito. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Você que está aí acompanhando Virtudes da Mulher, mais uma vez, feliz Dia da Mulher, viu? E mais uma coisa, com cada história, você está se identificando? Eu estou me identificando. E se não me emocionar, não é a Caísa, não é? Eu estou aqui emocionada, porque eu fui vendo... Eu fui percebendo a minha história. Uma menina que vivia debaixo da saia da mãe, que não tinha coragem nem de falar não. As pessoas iam conduzindo a minha vida. A vida inteira foi assim. E aí, vendo a história de vocês, eu fui percebendo uma mulher que foi sendo construída. E há algum tempo, eu tenho olhado para a minha história e percebido, gente, eu não sou mais... Eu me olhava como uma menina ainda. Já sou casada, tenho uma filha. Eu falava, eu tenho que mudar esse olhar para mim. Eu já sou uma mulher, tenho grandes responsabilidades. E aí eu fui convidada para estar aqui no Virtudes da Mulher. Então, a história da gente é construída e nós vamos nos tornando pessoas melhores a cada dia. Nada se perde na história. Existe valor em cada detalhe. E o importante é que você perceba isso. Cada uma aqui, com detalhes da sua história. Por mais que aos nossos olhos humanos, não, isso foi ruim, mas tem o seu valor para nos construir como mulheres virtuosas. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco mais testemunho, mais história de vida, superação, amor, ternura, escolha. Uma homenagem para você. Feito tudo com muito carinho. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. De volta com Virtudes da Mulher, sempre com um sorriso no rosto, porque falar de histórias e de superação é muito bom. É certeza de que temos um espaço nesse mundo, não é? E que o mundo nos acolhe, que nós somos responsáveis por transformar o mundo também. E aí, quando eu falo em transformar o mundo, é tão importante cada escolha e cada decisão. Shirlane, você como mãe solo, fala um pouquinho para a gente dessa história e o que você fez, o que a sua história te levou a ser neste mundo, para contribuir para que o mundo seja melhor. Bom, eu trabalho na Vila São Cotolengo por amor à pessoa com deficiência. Então, eu
eu gosto, sempre gostei, desde criança eu visitava e gosto de lidar com pessoas especiais. Então foi assim, um amor, uma empatia desde criança. E eu entrei na vila muito nova e me apaixonei pelo trabalho, trabalhei por vários setores e trabalhei muito tempo, demorei até mesmo a me casar. Quando eu me casei, ainda tive uma dificuldade de engravidar, estava mais velha, mas Deus me deu a graça de ter um filho meu. E esse menino veio assim, muito esperado, muito querido, né? Muito amado. E quando ele tinha quase 2 anos e pouquinho, por trabalhar com pessoas especiais, eu percebi algumas coisas diferentes, mas eu achava que era coisa da minha cabeça, né? Porque eu trabalho com essas pessoas, eu acho que também daqui em casa está assim também. Mas não foi. Levei na casa de uma amiga e ela falou assim: o que você está fazendo que você não levou esse menino ainda para ser avaliado? E aquilo parece que dá uma tremida na gente, né? E eu levei no neurologista, levei em especialistas da área, e meu filho era autista. Então, naquela época, né, há 21 anos atrás, a gente assim, falava-se pouco de autismo, quase não se falava. Então, o autista era uma coisa muito complexa, muito difícil, porque não tinha muita literatura, não tinha muita coisa, ninguém falava muito disso, né? E para mim foi um baque. Apesar de trabalhar já há muitos anos com a pessoa com deficiência, para mim foi um baque muito grande. Eu vivi um luto, mas foi um luto de uma semana. Uma semana eu vivi de luto. Depois chamei minha família, conversei, pedi apoio. Cheguei no meu trabalho, falei com a equipe da vila, né, o diretor, as irmãs, que a gente tinha uma proximidade muito grande. Pedi apoio, eles falaram: as portas da vila estão abertas para você. Daí eu regacei a manga e fui atrás de terapias, porque o essencial para uma pessoa com deficiência, com a criança, é o tratamento, é o estímulo quando é criança. Quanto mais se é estimulado, quanto mais se é trabalhado a questão das limitações daquela pessoa, mais desenvolver a criança vai ser. Então, eu busquei todas as ajudas possíveis, levei para as terapias e deu resultado, né? Meu filho era ele é, né, um autista hoje leve, né, que é um TEA leve, que antes a gente falava de Asperger, mas que precisa desse apoio. Se olhar, pensa que não tem nada, mas tem as dificuldades próprias, né? E meu filho eu sempre busquei levar para as escolas normais e as terapias, e foi esses dois lados, né? A escola normal com as terapias, que foi dando certo. Hoje meu filho tem 21 anos, ele é acadêmico de psicologia, já está no 7º período, um menino assim, maravilhoso, um rapaz fantástico, fácil de conviver, fácil de lidar, porque ele foi trabalhado. Então, a minha luta para as crianças e para as pessoas com deficiência é justamente isso. É buscar o quanto antes possível, buscar ajuda, né? Não esconder. Na minha época, as pessoas escondiam, né? Os filhos deficientes, tinham vergonha. E eu expus, então, eu fui atrás. Muito disso, muito disso, porque os pais se sentem culpados. Os pais não conseguem lidar, né? É como se eles tivessem gerado algo quebrado, né? Insuficiente, e por isso escondem. A cultura nossa é que já é histórico, né? O deficiente, ele é um castigo de Deus, é uma pessoa que veio para pagar uma sentença, né? Todo esse contexto, né, é cultural, né? É cultural se esconder. Isso mesmo, e a sua história está aí para provar o contrário, né? Tem Quanto nada mais disso. se expõe, melhor é para a pessoa, né? E a minha luta com o deficiente é essa mesmo, é o respeito por eles. Muito bom. Então, assim, muitos anos eu estou na vila, hoje já estou com 38 anos de vila. Eu entrei lá muito jovem e eu sou, assim, apaixonada pela causa. Muito bom. Então, por isso assim, que faz um trabalho tão bonito. É respeitar o deficiente como pessoa, como cidadão. Que tem direitos e deveres também. Isso mesmo. E aí, falando de saúde, Flúvia, você enfrenta muitos desafios hoje na área da saúde, sendo uma mulher? Olha, por incrível que pareça, quando a gente avalia, né, a área da saúde, a gente vê a grande maioria da força de trabalho é composta por mulheres.
Se você prestar atenção, não precisa nem ter, né, dados estatísticos. De olhar, vai numa unidade de saúde, no hospital, a maioria é mulher. Aí quando você pega os cargos de gestão, a maioria são homens. Né? E aí vem a dificuldade. Né? Então, isso eu percebo, né? Comecei a perceber desde o começo que eu comecei a trabalhar. Como eu falei, eu vim do movimento estudantil, então eu via isso de uma forma muito mais, às vezes, clara do que outras pessoas. E não é fácil, né? Porque quando a gente vai para uma reunião, enquanto gestora, né? Então eu sou gestora há mais de 20 anos, passei por várias etapas no município de Goiânia e agora eu estou há 5 anos no estado, entrei em janeiro de 2020, um pouco antes da pandemia ser decretada, e eu me deparei principalmente no estado com essa situação, onde no momento de pandemia, né, eu fui convidada, vamos dizer assim, para ser a coordenadora de um centro de operações de emergência, da maior epidemia que o mundo já viveu. Eu era do centro de operações de emergência do estado de Goiás e eu tive que lidar muito com o setor empresarial, né, com homens, né, de outros cargos, do judiciário. E isso, para mim, foi muito bom. Eu falo que foi uma experiência muito boa. E eu tenho uma situação que eu falo que, para mim, ela é muito marcante. Numa dessas várias reuniões que nós tivemos, onde tínhamos que definir o que fechava e o que abria na pandemia, né, e eu buscando, junto com a equipe, todas as evidências possíveis para tentar acertar, e fazer da melhor forma possível. Na reunião, eu era a única mulher. Olha, numa das reuniões, eu era a única mulher. E assim, o que eu sentia ali naquele momento? Eles falavam, e eu tentava falar, muito educadamente, né? Levantava a mão, eu tentava, e minha vez não chegava. Um começava a emendar a fala do outro e minha vez não chegava. Enquanto eu peguei o microfone, impostei a voz. Porque é uma coisa louca que você pensar, mas assim, às vezes, nós, para sermos ouvidas, a gente precisa fazer com que a nossa voz seja parecida com a do homem. Olha que coisa louca, né? Mas foi isso que eu senti, porque enquanto eu não falei mais alto, impostei um pouco a minha voz para falar, licença, porque agora é minha vez de falar. Ou será que você se sentiu suficiente naquele momento e falou assim, eu vou falar e eles vão me ouvir? Também. Né? Eu acho que foi uma ferramenta que eu, na hora ali, eu criei para poder ser ouvida. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem enquanto mulher. Eu falo muito isso para as mulheres, para as jovens, né, que estão entrando na gestão, seja na saúde ou qualquer área. Não tenham medo de colocar a sua posição, de ser ouvida, de falar. Mas isso também é uma construção, né, Flúvia? Com certeza. Né, por várias outras situações vividas e vivenciadas também. Doutora Cristina também enfrenta isso? Como vereadora à época, né, da pandemia, eu assisti de muito perto a Flúvia nessa posição em que ela assumiu e que conduziu muito bem, de maneira brilhante. Quero declarar isso aqui, Flúvia, o respeito, a admiração que eu tenho. Muito respeito. E a emoção da Flúvia quando chegaram as primeiras vacinas. Eu lembro até hoje da cena, né, eu estava na coletiva e ela mostrou ali toda o trabalho, a dedicação, a competência, mas toda a humanidade, né, para proteger a vida de todas as pessoas. Cristina, eu pensava, quando ela entrava para falar, para dizer alguma coisa, eu pensava assim, ela está agindo como mulher, com ternura. Isso. Não é, Flúvia? Exatamente isso. Eu acho que essa é uma diferença que a gente tem quando a gente assume um cargo de gestão. Essa questão da humanidade, do pensar no coletivo, do pensar no que é melhor para todos, não só para mim, né? E não falar para os outros fazer algo que eu não faria comigo ou com a minha família. Eu acho que essa é uma diferença, não tenho certeza. Essa é uma diferença muito grande quando você tem uma mulher na gestão. Isso mesmo. Ô Marla, eu conheço a Marla há muito tempo de vista. Ô Marla, a fé influenciou em toda a sua caminhada, olhando para a sua história, a fé teve uma influência grande? Total, né? Desde pequenininha, falando desse lar desestruturado, de certa forma, onde eu via a figura do homem, era muito afetivo comigo, mas a figura no relacionamento não era. Eu falei, essa é a referência de homem. E aí eu comecei a frequentar os grupos de jovens, sempre fui ali dentro da igreja, e frequentando aqueles grupos de jovens com 15 anos, Renovação Carismática começou, e tudo, eu via que existia também homens diferentes. Então, eu não fiquei só com aquela imagem, né, disfuncional. Eu percebia que existiam homens também com valores cristãos, valores de família, com respeito, fidelidade,
proteção, segurança. Então, assim, deu para mim crescer não só com aquela ferida, né? Mas sim possibilitar abrir para o relacionamento, casar. Né? Mas desde que eu tivesse aquela independência. E aí foi isso que eu comecei a falar, que eu cresci com esse negócio, mulher tem que ser muito forte, tem que ser muito independente, desde que eu seja provedora, tanto faz o que o outro... Né? E com isso tudo sobrecarregou. Né? 39 para 40 anos, eu workaholic, trabalhava mais que tudo, Forças Armadas, Brasília, voltava, trabalhava no CRER e trabalhando com várias pessoas. Eu era supervisora, tinha mais de 50 profissionais, e isso junto com o paciente, aí comecei a pifar. Aí é a hora que entra a fé. O que está acontecendo? E se a gente não para e começa a se autoavaliar, a gente continua batendo, tropicando na mesma pedra. E aí eu comecei a ter essa autoavaliação, exonerei de um cargo público federal, comecei a repensar tudo, entrou o coach, essa mudança eu já gostava de atender várias pessoas e por que não também trabalhar o lado espiritual, mas também humano, necessário. A gente precisa saber qual que é a nossa identidade. Santa Teresa d'Ávila fala, né? A maneira mais rápida de você chegar ao céu é entrando para dentro de si mesmo. Isso. Então, a gente precisa buscar esse autoconhecimento para a gente ter essa imagem e semelhança reconstruída e não só ficar na barra da saia. Eu era super tímida também, amiga. Frágil, porque qualquer coisa podia ter violência. E aí eu fui repensando e eu vi que a gente precisa, nós mulheres, resgatar a nossa imagem e semelhança em Deus, como Deus nos fez, como auxiliadora, ternura, docilidade, sabedoria, e não essa independência de ser mulher muito forte, porque os homens acostumam com isso. E a gente acaba tendo... A gente não foi feita para carregar tanto peso como a gente tem carregado. E por isso que eu comecei a ter um AVC, tive burnout, conheci o pânico, a depressão. E aí da Mulher Maravilha, que é uma ficção... e eu fui desmamando dela, começa a ter os conflitos até mesmo dentro de casa. Por quê? O marido casou com a Mulher Maravilha, né? E aí, como que faz? E eu repensando toda essa poda e eu tendo que viver essa dependência no momento de fragilidade e o marido também sem compreender essa mulher que estava fraca. E aí é todo um processo também de readaptação nos relacionamentos. E aí eu saí daquela postura de Mulher Maravilha e eu passei a ser a mulher salvadora. Vou salvar meu casamento, vou salvar as pessoas que estão à minha volta. E aí é outro peso que eu estou todo num processo de deserto, de retiro em Deus, porque quantas mulheres não estão com esse papel de Mulher Maravilha, forte, independente, e que a gente não tem essa capacidade toda. A gente está com inversões de papéis, de valores, e está sobrecarregando. A gente começa a ter enxaquecas, desbioses, obesidade, desnutrição, fibromialgia. A gente que é da área, a gente sabe. Quantas pessoas o corpo fala, por mais que a sua mente esteja ali, eu estou disponível, o que precisa, mas seu corpo vai gritar. E por isso que a gente tem que estar atento, não é, Miriam? Muito atentos a tudo que o corpo fala. Não, o corpo ele grita, né? Isso ele mesmo. Grita e tudo. A gente precisa, se nós conseguíssemos perceber essas somatizações, nós teríamos muito mais tranquilidade para resolver as nossas questões, porque o corpo ele vai contando para a gente, né? Ele vai falando o que está acontecendo. Mas entramos nesse papel de Mulher Maravilha, de eu sou a superpoderosa. Aí a gente se perde, porque quando eu quero ser superpoderosa, eu perco a minha humanidade. Isso. E Jung fala muito bem sobre as individualidades, né? Sobre o indivíduo olhar para ele e compreender o seu próprio universo, o seu cerne, o que eu tenho dentro de mim. E é a história da imagem de Deus, né? Se eu sou imagem de Deus, eu tenho também essa fé dentro de mim, que ela pode promover em mim outras
questões, outras melhoras, outras visões que não no embate. Quando eu falo que eu venho desconstruir um pouco isso, eu já tive a oportunidade de estar com a doutora Cristina falando para mulheres que algumas chegam a entrar em pânico, assim, porque... não sabem como lidar. Não sabem, porque eu digo o seguinte, eu tenho 2 filhos, como eu disse, né? 2 filhos homens, que eu ensinei para eles a abrir a porta do carro. O dia que às vezes que eu falo isso, as pessoas me olham com uma cara, tipo assim, como assim? E a gente agradece por mais mães e mulheres assim, que ensinam os filhos a abrir a porta do carro. E essa independência. E aí, eu digo o seguinte, eu até conto uma historinha que a gente saía para comer e para os restaurantes, eu só me sentava quando um deles puxava a cadeira para mim e só me levantava quando um deles puxasse a cadeira para mim de volta. Mas eu estava fazendo aquilo para mim? Não, eu estava fazendo aquilo para que eles compreendessem que é um universo diferente. Não tem mais forte ou mais fraco, mas tem, sim, essa questão do cuidado, do não precisar ser uma super mulher para depois não dar conta e perder tudo. Isso então, mesmo. Voltando para a Miriam, quando eu digo, né, eu abri mão, mas porém eu fiz escolhas e escolhas assertivas, foi nesse sentido. Eu venho de um lar, então, teoricamente ok, porém totalmente desconstruído, e de uma mãe, agora pasmem, que dizia o seguinte: você não precisa nada, você tem dinheiro, você vai casar com uma pessoa que tem dinheiro e está tudo certo. Olha, gente. Então, assim, para estudar, para terminar os meus estudos, eu fui porque eu quis. Porque eu falei, não, como assim? Quero ser diferente. Como assim? Né, eu preciso estudar, eu preciso saber. E aí eu fui nessa trajetória até que eu me caso. E quando eu me casei, eu realmente tive que abrir mão, então, de algumas questões no momento em que eu engravido. Porque eu parei e fiz essa reflexão. Eu falei, gente, espera aí, mas se eu quero fazer diferente, se eu quero construir, né, se eu quero mostrar uma outra forma, uma possibilidade de amorosidade com respeito, eu preciso fazer diferente. E aí, então, eu paro a minha vida profissional, que foi ótimo, porque, como eu disse, não trocaria, porque os meus filhos hoje eles falam assim... as pessoas questionam religiosidade, eles falam assim, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Deus está em todos os lugares. Entre outras questões que vão acontecendo, e eu pude depois retomar em grande estilo, e estou aqui. Eu queria ter mais tempo para falar com vocês, viu? Contar mais histórias. Agradeço cada uma. Muito obrigada pela disposição. Espero que o Virtudes da Mulher nos ofereça muito mais tempo para falar e ser voz para todas as mulheres aí que precisam da nossa ajuda e que precisam reconhecer o seu valor. Muito obrigada mesmo. Feliz Dia da Mulher. Para todas nós. Obrigada. E você que está aí acompanhando a TV Pai Eterno, mais uma vez, feliz Dia das Mulheres. Virtude da Mulher. Vai terminar? Vai, mas você pode continuar curtindo a sua vida, a sua história, agradecendo por tudo, tendo fé no coração, confiança, você é abençoada, você é virtuosa. Vai ficar com a música, viu? Essa música é para você, você mulher, que ajuda a construir um mundo cheio de virtudes. Seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo feridos de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim,
interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que o meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma, a salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora,